fortificações nazistas de escala épica. Parece mais um castelo medieval com estas escadarias. Um grupo de idiotas que os alemães capturaram e fortalecem de maneira espantosa. As ilhas do canal foram o lugar mais fortificado da Terra. Fort Knox vezes 10. Hitler fica obcecado. Eu não cederei estas ilhas aos malditos ingleses! Cobrindo-as com uma rede de bunkers, baluartes e plataformas de canhões. E está pronto para o disparo, Ben! Repletas de 37 mil tropas alemãs, aparelhadas e preparadas para um contra-ataque aliado. Esta é a história da fortaleza nazista mais poderosa em uma ilha durante a Segunda Guerra, construída em solo britânico. A mega fortaleza de Hitler na ilha. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Quero todos em ação! Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios da ambição militar fanática do Führer. Estes são os segredos das mega estruturas nazistas. Um forte na ilha. (6 de junho de 1944). QG do comando da Luftwaffe nas Ilhas do Canal. Isso deve ser um erro. O que foi? Centenas de aviões e navios inimigos. Alarme! Seis e meia da manhã. A menos de 2 quilômetros dali, Robert Wolf, de 20 anos, está começando seu dia na bateria antiaérea. Eu peguei o binóculo para olhar o céu, como fazia toda manhã. Fiquei chocado ao ver centenas de bombardeiros americanos numa aproximação direta pelo norte. Alarme! Os aliados estão vindo! Voltem para a posição de combate! Os aliados estão aqui! Eu fiquei apavorado. Se lançassem bombas na ilha, estaríamos acabados. Os restos da máquina de guerra nazista ainda pontuam as ilhas do canal hoje. No coração de uma cidadezinha na ilha de Alderney, o historiador militar Dr. Peter Lieb veio visitar uma delas. Uau! Incrível! Esta torre era o centro nervoso do comando da Luftwaffe. Essa é a entrada principal do local. Aqui, quem atacasse levaria bala daqui, deste poço de metralhadora. Outro poço de metralhadora. Então, quem tentasse entrar nesse lugar com intenções erradas seria baleado da esquerda ou do centro. Em 1944, esta mega estrutura fervilhava com equipamento avançado de telecomunicação, com os nazistas esquadrinhando as ondas aéreas à procura de um ataque aliado. Hoje ela funciona como uma instalação de armazenagem de uma companhia de celular. Ah, a luz não acende. Esse é o posto de comando para onde vinham todas as mensagens. Uma máquina Enigma devia estar em algum lugar numa dessas salas. Todas as informações que entravam das várias estações de radar e também dos observadores, do reconhecimento aéreo, e todas as informações passadas pela cadeia de comando até o alto comando da Luftwaffe. Aqui era para passar informações, mensagens ou telegramas de uma sala para outra. Nossa! De tirar o fôlego.
A história do forte nazista nas Ilhas do Canal tem início em junho de 1940. A Alemanha lança um ataque relâmpago na França e, repentinamente, as Ilhas do Canal, as maiores das quais são Jersey, Guernsey e Alderney, são de fácil alcance. O governo britânico acredita que estas ilhas são impossíveis de defender e ordena a evacuação militar total. Em 30 de junho, os nazistas desembarcam no aeroporto de Guernsey. Começa a ocupação. Hitler está decidido a não perder esta posição em solo britânico. Atenção, meus senhores. As contramedidas nas Ilhas do Canal devem garantir que qualquer ataque britânico falhe antes de haver um desembarque. Eu ordenei uma fortificação permanente destas ilhas. Quero transformá-las numa fortaleza impregnável. Elas devem ficar seguras com a máxima velocidade. Sim, Mayfair. Conversaremos imediatamente. Hitler quer transformar as ilhas numa fortaleza. Vai haver uma abundância de concreto, vai haver túneis, vai haver bunkers, vai haver canhões navais, vai haver campos de pouso, acampamentos. Esse lugar vai ficar fervilhando com equipamento defensivo. Hitler nomeia o conde Rudolf von Schmettow comandante das ilhas. Von Schmettow sabe que eles não têm a infraestrutura para lidar com um programa maciço de construção. Senhores, enfrentamos grandes dificuldades e atrasos na construção da fortaleza por uma série de razões. As ferrovias são inadequadas, as instalações de recarga no porto são completamente insuficientes. É um pesadelo total. O trabalho na mega fortaleza de Hitler começa com um vasto programa de construção de estradas e ferrovias. – 20.000 toneladas de aço e concreto são levadas para as ilhas todo mês. Mesmo depois que sua atenção se volta para a Rússia em 1941, Hitler fica de olho na fortaleza do canal. Com Hitler indo para o leste, o que ele realmente precisa fazer é focar tudo na ida para o leste, pondo seus recursos lá. O que ele não precisa é de um ajuntamento de ilhotas ao largo da costa francesa, que ele vai encher de túneis e concreto e bunkers e tudo mais. A ocupação das ilhas é um enorme golpe de propaganda. Ele está decidido a não abrir mão delas. Você tem de pressionar ao máximo por esta fortificação. Receio que os britânicos ataquem a qualquer momento. Estrategicamente, no todo, não faz nenhum sentido. A meta de Hitler é uma fortaleza integrada nas ilhas, algo que o mundo jamais viu. Uma série de posições interligadas de canhões, torres de observação, fortes e túneis para rechaçar ataques pelo mar ou pelo ar. Mas Hitler não está interessado em apenas fortificar as ilhas. Ele decide que elas têm um papel no Reich de 1000 anos quando a guerra for vencida. As Ilhas do Canal, por causa do seu clima, constituem um local maravilhoso para a organização Força pela Alegria. Após a guerra, as ilhas devem continuar sendo alemãs. Nossos soldados devem se recuperar lá. De qualquer forma, temos de mantê-las.
Pode deixar, Firra. Em última instância, a mega fortaleza se tornará um paraíso nazista na ilha. Nas Ilhas do Canal, tem início a segunda fase da construção da mega fortaleza de Hitler. Oh, já estou vendo concreto. Aqui está. Uau! Parece uma cratera. É incrível, é imensa, enorme. Na Battery Mirrors, em Guernsey, mais de 100 mil toneladas de concreto são usadas para construir 4 enormes posições de canhões navais. A enormidade disso para um canhão apenas. O cano, de 14 metros. O peso do canhão todo, 51 toneladas. E a plataforma dele, uma plataforma projetada especialmente para isso, pesando 40 toneladas. O canhão podia girar uns 2 graus por segundo. Isso significa que levava 3 minutos para o canhão dar a volta completa. No geral, ele podia disparar a 48 quilômetros. 2 das 4 plataformas de canhão em Battery Mirrors são disfarçadas para parecerem simples chalés ingleses. Mas escondidos embaixo delas estão paióis de munição, geradores, sistemas de aquecimento e ventilação e acomodações para 72 homens. Apenas os canhões, os telêmetros e a entrada das equipes ficam acima da superfície. Provavelmente, essa é a entrada da equipe. Em alemão, Feinde hört mit. O inimigo ouve. Então, atenção. Cuidado com o que fala. Uma suástica. O emblema das Forças Armadas Alemãs. Normalmente, eles usavam uma águia com uma suástica como essa no peito do uniforme. Oh! Outro desenho! Wir fahren gegen England. Nós vamos contra a Inglaterra. Isso mostra quem era o inimigo aqui nesse lugar. O que é isso? São ralos? Não, é de aço. Devem ser trilhos. Agora eu tô vendo como é. Aqui, os caminhões alemães traziam as balas e içavam para carrinhos que ficavam nesses trilhos. O carrinho era empurrado por vários soldados alemães para dentro do bunker. Uau, incrível! Parece que estou na guerra. Ah! Agora estou entendendo. Aqui é a sala da munição. Oh, aqui estão os trilhos para as balas no teto. As balas são levadas para um segundo carrinho. Ele vai na direção do canhão e está pronto para o disparo. Bang! Como o único controle sobre a Inglaterra, a atenção de Hitler aos detalhes das defesas das ilhas beira o fanatismo. Você já tem o plano pronto? Sim. Mostre-me. Falta uma coisa. Veja isto. É imperdoável. Eu lhe disse que isto é da maior importância. Está faltando um bunker. Pode refazer. Desculpe-me, é claro.
Tal é a obsessão de Hitler que uma ilha, Alderney, recebe o codinome de Adolf. Todos os civis são retirados e ela é transformada numa imensa base militar. Um dos mais de 3.000 homens enviados para a ilha para operar essas fortificações é o operador de artilharia antiaérea Hubert Wolff. Ele recebe a ordem de embarcar imediatamente para uma travessia noturna vindo da França. Entramos numa embarcação pequena da Marinha Alemã em Cherbourg. Ficamos no chão dos vários decks e começamos a viagem noturna para Alderney. Era uma noite de tempestade e a maioria, que nunca tinha andado de navio, ficou enjoada prontamente. O comandante das ilhas, Rudolf von Schmetov, caminha sobre uma linha tênue entre mostrar respeito aos ilhéus... Olá, bom dia. Ah, sim. Obrigada. E manter milhares de soldados alemães prontos para a batalha. Continua o trabalho de fortificação das ilhas. A terceira fase é uma rede de torres de observação naval. O arqueólogo de conflitos Dr. Tony Pollard teve acesso a uma delas. Ora, isso é mega. Foi isso que eu vim ver. É incrível, uma estrutura grande. É conhecida como Marine Pielstan. É para um telêmetro marinho. O único propósito deste imenso prédio de concreto é avistar, identificar e localizar com precisão alvos inimigos. E mesmo daqui, parece que as paredes têm uns 2 metros de espessura. Uma estrutura fenomenal. Mas o pulo do gato é ela estar na face do penhasco. Tem uma certa beleza nisso, e o povo descreve como o Odeon. Ele chama Odeon porque parece um pouco o cinema arte deco dos anos 30. Mas é um ícone. Só existe isso nas Ilhas do Canal. É uma mega estrutura nazista que vence o resto. Oh, eu não esperava me assustar. Ah, nossa! Tem escadas para todo lado. Minha nossa, é enorme! Parece mais um castelo medieval com tantas escadarias. A torre de direção e telêmetro tem 3 andares, cada um monitorando o horizonte para diferentes baterias posicionadas na ilha. Uma vez avistado, a distância e a direção exata de um navio inimigo são comunicadas às baterias. Com uma rede de 9 torres ao longo da costa, os nazistas podem se defender de um ataque naval de qualquer direção. Minha nossa! Que beleza! Parece aquelas fotografias panorâmicas. 180 graus. Último andar. Ufa! Tem outras coisas aqui. Eu já estou vendo que tem tubos correndo por aqui. Esse aqui vai para fora. Isso poderia ser... E voltamos à ideia de ser um castelo medieval. É um tubo pelo qual você podia jogar uma granada de mão, que desceria pelo tubo, saía pela parede e caía na cabeça deles. Ainda há mistérios, não conhecemos tudo e, de certa forma, estas coisas são como monumentos antigos. Em alguns casos, os segredos morreram com as pessoas que operavam isso. As imensas plataformas de canhão e telêmetros nas Ilhas do Canal significavam que qualquer navio inglês que chegasse dentro de uns 50 quilômetros
provavelmente seria explodido na água. Mas Hitler tem planos ainda maiores. A próxima fase de construção de sua fortaleza está prestes a começar. Ilhas do Canal, 1942. Hitler exigiu a construção de uma vasta rede de túneis. Seu objetivo é dar proteção a equipamento, munição e pessoal. Outra coisa que temos de ver sobre os alemães nas Ilhas do Canal e em qualquer outra parte é que eles não fazem nada pela metade. De novo, não é só uma questão de construir armas navais e construir torres de observação para telêmetros. Eles começaram a construir túneis, uns 50 quilômetros de túneis sob as Ilhas do Canal. É um feito de engenharia fabuloso. No total, 243.524 metros cúbicos de terra e pedras são escavados nas ilhas. Este é o túnel HO2 e sou levado a crer que ele é muito especial, por isso estou muito animado por ter tido acesso a ele. Minha nossa! Uau! Este é um dos poucos túneis nas ilhas em que os ingleses deixaram equipamento nazista. É incrível ver que parte dele continua aqui, neste cemitério incrível de equipamentos. Olha isso! Veja esses rolamentos. Acho que pode ser o corpo de uma peça de artilharia. Dá para passar com um trem aqui sem problema nenhum. Veja isso. Veja o tamanho dessa peça. Olha, tem um disco giratório na base. Este é um sistema de radar chamado Würzburg e era usado para controlar fogo antiaéreo. Fazia os canhões mirarem no alvo. E, de novo, indicando a que ponto Hitler pretendia tornar o lugar inexpugnável. Olha, nesta parede, vemos estes arranhões. Eles foram feitos por esteiras de trator que bateram na parede. A questão é que para um veículo bater de lado, deviam ser dois, lado a lado. Ela foi toda preenchida. Eu adoro esses pequenos vestígios forenses que eles deixam. Às vezes são mais empolgantes que as coisas óbvias. Acima da superfície, Hubert Wolff e sua unidade antiaérea estão ficando entediados, repetindo exercícios para um contra-ataque aliado. Muito bem, vamos, rapazes. Em suas posições. Ok, pode carregar. 35 graus para o oeste. Ok, Miller. Estando pronto, atire à vontade. Cessar fogo! Estávamos restritos a treinos diários com o canhão. Tínhamos que ficar de vigia o tempo todo e ficávamos olhando para o céu atrás de aviões ingleses. Mas nada acontecia. Muito bem, rapazes, por hoje chega. Dispensados. A posição antiaérea de Wolff é uma de 86 baterias e mais de 400 canhões Flak, posicionados nas ilhas. Juntamente com plataformas, torres e túneis, os nazistas construíram uma série de baluartes pelas ilhas. Um dos mais pesadamente fortificados é o Forte Josefsberg, em Alderney. O perito em fortificações Arthur van Beveren veio para a ilha para investigar.
Os alemães chegaram nas Ilhas do Canal em 1940 e o que fizeram aqui foram estes fortes em todas as ilhas. E o que eles fizeram foi aproveitar os antigos fortes vitorianos. Feito para suportar ataques de qualquer direção, este forte é equipado com holofotes, abrigo para metralhadoras de calibre de 4 polegadas e canhões antiaéreos. Mas é a Ponta Norte, conhecida como Narigão, que os nazistas transformaram em mega bunker. Eles despejam concreto no forte existente para criar um bloco de alojamentos à prova de bombas, coberto por um posto de observação e ninho de metralhadora de aço. Então, este bunker aqui é único. E ele tem mais ou menos uns 3 níveis. Agora vamos descer um nível. É uma escada bem grande, tá? Aqui tem 2 metros de concreto armado e atrás está a parede vitoriana original. A equipe desta fortaleza, acho que eram uns 50 homens dentro deste bunker. Bem, todos ficavam aqui dentro e havia camas penduradas aqui, ficavam penduradas nestes ganchos. E tinham 3 andares de camas. Um aqui e um embaixo. Era um lugar pequeno para tanta gente. Em 1943, ainda não havia ocorrido nenhum contra-ataque aliado. Hitler considera sua fortificação das ilhas um sucesso. O conceito é levado avante. Quase 3.000 quilômetros de costa para defender o norte da Europa. A Muralha do Atlântico. Agora com uma área 20 vezes mais longa para fortificar, alguns dos generais mais graduados de Hitler passaram a resoluta preocupação com as ilhas. Eu não cederei essas ilhas aos malditos ingleses! Se eles forem nos atacar, tenho certeza que começarão por lá! Nós temos que terminar a fortaleza na ilha! Isto é loucura dele. Hitler constantemente põe o braço nas costas de sua Wehrmacht, que são suas forças armadas, se intrometendo com sua interferência estratégica. Seu staff poderia dizer, Mein Führer, eu acho que poderia reconsiderar isso, porque não sei se é uma boa ideia, mas é preciso ter coragem para enfrentar Adolf Hitler e falar isso. A fim de satisfazer a obsessão de Hitler, os nazistas levam suas práticas mais sombrias da Europa para as ilhas. Inverno de 1943. O ataque de Hitler à Rússia está falhando. Mais homens são necessários na frente, causando problemas para o comandante das Ilhas do Canal. Cerca de 6.000 oficiais não comissionados jovens e bem treinados tiveram de ser trocados por homens muito mais velhos e menos treinados. As divisões continentais não tinham o poder de combate necessário para executar as contraofensivas. Von Schmetov não é um nazista radical nem nada, entende? Ele tem uma experiência militar tradicional. Mas, claro, ele está tendo que responder constantemente às diretrizes de Berlim, que ficam cada vez mais difíceis de cumprir. Mas como soldados alemães são mandados para o leste, russos e europeus orientais capturados são embarcados para o oeste para trabalhar nas ilhas em campos de trabalho forçado. Por décadas, ninguém soube realmente o que aconteceu aqui. Estou indo para os portões de Lagersylt, que é um dos 4 campos de Alderney, mas é o único que é um campo de concentração operado pela SS. Eram 1000 internos aqui, inclusive ucranianos, russos, poloneses, judeus franceses e prisioneiros políticos. Eles eram considerados Untermenschen, menos que humanos.
Restam somente poucos remanescentes do campo de concentração. Ou temos pedras aqui. E uma escada. É um bunker de respeito, seja o que for. Caracóis na parede. Nossa! Meu Deus! Isto, eu acho, explica essa sala. Temos esta plataforma grande de ferro com encanamento de água indo até ela. Deve ser uma caldeira, é a sala da caldeira. E olhe, dá para ver o pó de carvão. Essa abertura fornecia o carvão que era posto na caldeira, queimado, aquecia a água. E aqui, temos canos correndo para a superfície, fornecendo água quente. Aqui é o bloco de chuveiros e banhos. É óbvio que não era para uso dos operários e prisioneiros. Devia ser para o uso dos oficiais do campo. E não temos que sair pela escada, porque a planta mostra um túnel. Podemos ver onde as vigas de madeira seguraram o teto enquanto o concreto secava. Mas voltamos para a luz do dia. Eu sei pela planta que estamos do lado de fora da cerca. Estamos fora do campo. Mas não é um túnel de fuga, porque aqui era a casa do comandante, um sujeito chamado Maximilian List. E, embora não dê para ver nada do prédio por causa do mato, meu palpite é que devia ser muito bonito. Bom, ele se isolou do campo. A única vista que ele tinha era uma bem bonita para o mar. Isso é horrível mesmo, mas é bem típico dos campos de concentração, em que os comandantes viviam fora, talvez num chalezinho pitoresco, às vezes com suas famílias, afastados do horror que acontecia do outro lado. Os operários escravos suportavam diariamente surras, má nutrição e doenças. Cerca de 4.000 morreram nas ilhas do Canal. Eu gostaria de me queixar com vigor da ação do exército alemão, do tratamento aos escravos e ao povo de Jersey, totalmente inaceitável. Um dos políticos da ilha, Alexander Kutonsch, apela em nome dos operários escravos. O que você precisa entender é que tenho ordens rígidas de Berlim que eu, pessoalmente, não posso contrariar. Estas ordens exigem mais fortificações. E a maior mega-estrutura da ilha ainda está por vir. No início de 1944, a fortaleza impenetrável de Hitler está quase pronta. As ilhas do Canal eram o lugar mais pesadamente fortificado da Terra. Era Forte Knox vezes 10, porque eram 175 mil minas, quase 20 mil metros de muros contra tanques, 440 canhões, 86 baterias antiaéreas. Puxa, esse lugar realmente fervilhava com poder de fogo defensivo, obstáculos contra a invasão, etc. Mas a glória máxima da fortaleza da ilha é quase totalmente invisível do ar. Este portal despretensioso leva à maior megaestrutura das ilhas. O complexo de túneis de Ganzi foi projetado como paiol de munição e bloco de alojamentos. É um dos maiores projetos de engenharia jamais executados pelos nazistas. Se você quiser ter uma ideia das ambições de Hitler para as Ilhas do Canal, entre nesse túnel. 28 mil metros cúbicos de rocha foram recortados para criar 2 quilômetros de túneis. As paredes foram revestidas com 15 mil toneladas de concreto. A escala é fenomenal. Dá para ficar aqui para sempre.
Dispostos a uns 22 metros no subsolo, os túneis oferecem proteção total do fogo de artilharia naval e bombardeios aéreos. Abrangendo 7.000 metros quadrados, eles são inteiramente autossuficientes, com suprimento próprio de água, cozinhas montadas e até um cinema. Veja a curva neste canto. Dá para ver as marcas das tábuas impressas no concreto enquanto secava. E foi arredondado. É quase a tecnologia da construção naval aqui. Eles dobram as tábuas para fazer esta curva, que nos leva a uma rotatória, porque chegamos ao fim deste túnel. Ou pelo menos onde a obra parou. Porque à nossa frente, vemos só a pedra escavada nua. Dá uma ideia do processo de construção. Imagine como era perigoso trabalhar neste ambiente. Um serviço bem perigoso. Somente 16 dos 40 túneis planejados foram terminados antes de eles entrarem em ação. Mas não do modo como Hitler antecipara. No centro nervoso da Luftwaffe, comandos de rádio dos aliados são interceptados. Alarme! Enquanto soa o alarme no comando da Luftwaffe, Hubert Wolff está iniciando seu dia. Às 6h30 da manhã, peguei o binóculo para olhar para o mar e fiquei chocado. Havia centenas de navios. Alarme! Os aliados estão aqui! Houve um alarido de sirenes. Todos os homens em suas posições! Os aliados estão aqui! Todos correram para os canhões e os prepararam para atirar. Temíamos um ataque a Alderney, por mar ou pelo ar. A tensão foi crescendo cada vez mais. Aí eu olhei para o céu e vi 300 bombardeiros americanos em aproximação direta pelo norte, na direção de Alderney. Nunca tínhamos visto tantos bombardeiros juntos. E nosso medo ficou quase insuportável. Se eles jogassem suas bombas na ilha, estaríamos acabados. Estão passando reto. Como que, por um comando invisível, os aviões viraram na direção da França. Nossos camaradas do outro lado não tinham a menor chance. Se houver um ponto que ilustra a enorme loucura de todo esse esforço de engenharia nas Ilhas do Canal, é o próprio dia D. Porque, de repente, as Ilhas do Canal são completamente contornadas. Enquanto os camaradas de Wolff, nas praias da Normandia, enfrentam uma carnificina sem precedentes, os soldados nas Ilhas do Canal observam indefesos. Os alemães sofrem baixas pesadas no dia D. De repente, os túneis de Gunzen desempenham um papel vital. Bom, com o dia D, o quadro mudou dramaticamente. E também o uso desta instalação. E nesse ponto ela se tornou um hospital. Os soldados feridos na França vinham para cá. E estas câmaras, e há muitas dezenas delas, se tornaram enfermarias. E veja aqui no chão, vemos as impressões dos pés, das camas sobre a superfície. Tem uma fileira aqui, com um intervalo estreito no meio. E isso dá uma ideia de quantos homens estavam aqui. Mais de 800 pacientes. – 12 de agosto de 1944. Os aliados se espalham pela França e estão prestes a libertar Paris. Tem uma caneta?
Isolados de suas companhias, Wolf e seus homens ainda esperam a chegada da guerra. Muito obrigado. Nada acontecia. Nossa vida e nossa rotina continuou como antes do dia D. Esperando sermos atacados ou talvez não. Mas um dia, o couraçado inglês Rodney, posicionado perto da França e fora da mira de nossos canhões, disparou mais de 70 cápsulas em Alderney. Várias caíram bem perto de nós. Nossas vidas foram salvas por uns poucos metros. Apesar de criar as ilhas mais fortificadas do mundo, numa ironia amarga, o ataque planejado do HMS Rodney não é detectado pelos nazistas. A mega fortaleza de Hitler não passa em seu único teste importante. Com as ilhas tão isoladas, os soldados alemães e o povo local começam a passar fome. Hubert Wolf e seus homens têm de procurar comida. Sem saber quanto tempo duraria a guerra, a falta de comida se tornou nosso principal problema. Tentamos todos os modos de sobrevivência, colhendo urtiga e maçãs caídas. Vitória sobre a Alemanha. Finalmente, 11 meses após o dia D, em 8 de maio de 1945, Churchill declara o fim da guerra na Europa. Um dia depois, após 5 anos de ocupação, os alemães entregam as ilhas do Canal a bordo de um destroyer inglês. Em seu relatório final, o conde Rudolf von Schmidtov condena todo o projeto das ilhas. Em minha opinião, o Comando Supremo deu uma importância às ilhas que, sem dúvida, superou seu valor. Forças extraordinariamente fortes foram mandadas para cá. As razões para tal valorização não foram comunicadas a mim. Depois da guerra, o soldado Hubert Wolf se tornou um engenheiro de sucesso e recentemente voltou a Alderney para procurar a antiga posição de seu canhão. Não resta dúvida de que Hitler fica obcecado com pontos defensivos que foram tomados. Eles construíram todas essas defesas, todos esses túneis, construíram aparatos contra invasões pelo lugar todo. E foi total e completamente inútil. Não deu em nada. Eles nunca foram usados. Algumas das mega-estruturas mais preservadas da Europa estão nas Ilhas do Canal, como um legado da ocupação nazista e uma guerra que nunca chegou.